E hoje vamos falar sobre o Seis de Ouros, suas diversas interpretações, especialmente nos relacionamentos. Essa é uma carta que despertou algumas discussões em um post meu lá no Instagram e hoje vou falar sobre certas questões dessa carta um pouquinho mais a fundo. Sejam bem-vindos, eu sou a Mariana, terapeuta, professora de tarô, astrologia e outras cositas mais. Vou deixar o link dos meus cursos aqui na descrição. Então, lá no meu Instagram, rolou a maior discussão sobre os Seis de Ouros no relacionamento. Algumas pessoas colocaram que essa carta poderia indicar desequilíbrio, como dependência emocional ou uma relação onde um dos parceiros se doa mais do que o outro. Fica uma relação meio descompensada. Mas antes de falar sobre esse tema específico, vamos entender um pouco sobre o significado geral aqui do Seis de Ouros. É uma carta que fala de generosidade, da energia de compartilhar, do dar e do receber. Ela é uma carta de equilíbrio que fala sobre o que a gente está dando para o mundo e o que a gente está recebendo em troca. Será que eu estou sendo generoso o suficiente? Está comigo mesmo? E será que eu estou sendo humilde a ponto de eu aceitar a ajuda de outras pessoas quando eu preciso? Essa carta traz toda essa reflexão. Agora, nos relacionamentos, o Seis de Ouros pode sim falar de um desequilíbrio no relacionamento, principalmente se saem cartas aí mais negativas, desafiadoras, de dificuldade, ou numa posição desafiadora em alguma tiragem específica que você esteja fazendo. Pode indicar, por exemplo, que uma pessoa está se sentindo muito confortável no relacionamento porque está recebendo mais aí do que doa, pois tem outra pessoa se doando mais nessa relação do que a outra. Mas se ele não tiver em nenhuma dessas posições, ele vai trazer para a gente a reflexão do equilíbrio dessa relação, para a gente pensar o que é necessário equilibrar nesse relacionamento para que ele fique mais harmonioso. O número 6 no tarô fala de harmonia, e aqui é harmonia com generosidade e doação. Então, na questão de relacionamento, a gente também fala sobre essas questões. Será que eu estou sendo generoso o suficiente no meu relacionamento? Será que o outro está se doando muito mais do que eu? Quando a gente tira as cartas ali para uma pessoa, geralmente as cartas estão falando dela, a não ser que a pergunta seja muito específica. E que nem eu falei, dependendo do contexto, e se saírem cartas desafiadoras, numa questão mais negativa, essa carta pode falar também de uma dependência emocional de outra pessoa, onde eu me dou pra caramba e a pessoa não faz nada por mim, mas eu continuo com ela de alguma forma, ou também pode estar falando que eu estou aceitando migalhas, que tem muito a ver com essa questão da dependência emocional também. Que nem eu sempre falo, a leitura das cartas, do que elas estão falando, vão depender de 3 fatores: do contexto das cartas que saem em volta e da nossa intuição. Se você bate o olho naquela carta e tá falando, você tá aceitando migalhas nesse relacionamento, então segue a sua intuição. E às vezes você vai ter outra percepção do tipo, olha, essa pessoa tá fazendo mais por você do que você por ela. Esse relacionamento está em desequilíbrio. Aí já vira uma reflexão para a pessoa, uma orientação. Que aí vai falar para a pessoa, você tem que trabalhar aí a sua generosidade nesse relacionamento para ele se manter equilibrado. Geralmente, quando a pessoa pergunta de relacionamento e sai o Seis de Ouros, eu sempre vejo ele da seguinte forma: será que ambos estão contribuindo para o bem-estar desse relacionamento? Quem é que está dando mais e quem é que está recebendo mais? Identificando isso, a pessoa já pode ter mais consciência de como deixar as situações aí desse relacionamento em equilíbrio. E a minha dica é, se você tirar os 6 de ouros para um relacionamento, além de você observar as cartas, contexto e intuição, você pode
verificar com a pessoa para onde a balança, que aparece aqui nessa carta também, ela tá pendendo mais. Para qual lado ela tá mais favorável? Esse relacionamento já está equilibrado ou é necessário equilibrar ele? A gente pode usar essa carta para entender se existe reciprocidade nesse relacionamento. E a minha abordagem no tarô ela é sempre orientativa, para a gente refletir sobre as nossas questões. Então, se eu atendo alguém e ela fala que a balança está pendendo, pesando mais para o lado dela, é hora dela se questionar por que ela está fazendo isso e se isso está realmente fazendo bem para ambas as partes no relacionamento ou só para uma pessoa dessa relação. Afinal, o 6 de ouros fala sobre troca, também troca de energia, de forma igual, de forma equilibrada. Ele vai nos lembrar num relacionamento que o equilíbrio vai ser essencial para que esse relacionamento prospere. E no lado desafiador, ela pode já indicar esse desequilíbrio, mas ela sempre vai nos orientar a refletir de como a gente pode ajustar essa dinâmica nesse relacionamento. E me contem aqui como vocês interpretariam os 6 de ouros no relacionamento ou se já tiveram uma experiência com essa carta para esse tipo de leitura. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha e compartilha com aquela pessoa que também gosta desse assunto. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!